Partimos agora para analisar os temas que fazem a atualidade no dia de hoje com a presença de Emanuel dos Santos. Emanuel, muito obrigada por estar aqui. Muito bom dia, muito obrigado eu. Antes de mais, vamos começar com uma reação da sua parte a estas declarações de Cavaco Silva, já muito criticadas pelos partidos mais à esquerda, mas também mais à direita. Deixe-me perguntar-lhe a sua opinião, se foram mal contextualizadas ou foram mal entendidas, ou se há aqui um fundo de razão para esta crítica. Eu penso que há um fundo de razão para esta crítica. Podemos dividir a análise em duas perspectivas, a perspectiva política. E a perspectiva política é de que um Presidente da República, na minha opinião, não deve criticar desta forma um governo de um parceiro europeu, um governo legítimo. E mesmo que o Presidente pense dessa maneira, penso que publicamente, porque tem muita influência nos portugueses, naturalmente, é o Presidente da República, eu acho que o que deveria ser dito e ser enfatizado é o aspecto da solidariedade e cooperação entre as nações que pertencem à União Europeia e ao grupo mais restrito do euro. E acha que essa solidariedade não esteve presente nestas declarações? Porque ouvimos Cavaco Silva falar em solidariedade, ouvimos Cavaco Silva falar que Portugal já foi solidário com a Grécia e já naturalmente contribuiu com alguns milhões para a crise grega. Pois, o problema está exatamente aí, é que a solidariedade de Portugal não é mais nem menos do que a solidariedade que as regras europeias ditam, isto é, Portugal pertence à área do euro. Como nós sabemos, em 2010, mais precisamente a 7 de junho, foi criado uma facilidade, a chamada Facilidade Financeira de Estabilidade Europeia, que é um conjunto, é por assim dizer, um entendimento entre os 17 membros, os 17 Estados-membros da altura, porque hoje são 19, como nós sabemos, onde Portugal é, ao lado da Grécia, um dos subscritores. E é precisamente esse fundo que emprestou à Grécia, até hoje, já desembolsou 141,8 mil milhões de euros. E também desembolsou para Portugal 26 mil milhões. E também desembolsou para a Irlanda 17,7 mil milhões de euros. Portanto, não há dúvidas que a Grécia é a principal beneficiária deste fundo. Mas se Portugal emprestou à Grécia, foi dentro deste contexto. Não houve uma solidariedade especial, específica portuguesa para os gregos. Portanto, eu penso que há razão nas críticas que são feitas ao Sr. Presidente da República nesta perspectiva. Eu penso que se deve dizer que a Grécia, no estado em que está, na economia devastada que tem, também emprestou a Portugal, na sua quota-parte, nesse fundo, nessa facilidade financeira que foi constituída em 2010. É evidente que é menor a parte que a Grécia emprestou a Portugal, porque o empréstimo a Portugal foi 1/3 dos 78 mil milhões, ou seja, 26 mil milhões, que são da responsabilidade dessa facilidade financeira. Muito bem, fica também essa lembrança para todos aqueles que não acompanham as Mas regras eu gostava europeias. de completar, se me der licença, Tânia, é que o Sr. Presidente da República também é economista e é especialista em finanças públicas. Eu penso que há aqui um erro de análise relativamente à questão grega. Nós temos referido isso muitas vezes neste programa. Há uma deficiência, há um déficit de macroeconomia na análise que é feita à situação da Grécia como à situação de Portugal. Isto é, o efeito na economia que um regime como o do euro, que é um regime de câmbios fixos, onde os países não têm a possibilidade de desvalorizar e não há contrapartidas suficientes em termos de transferência de recursos dos países sedentários em balança de pagamentos para os países deficitários, esse problema não está a ser
pelo menos mencionado nas declarações que são feitas. E nós não devemos perder isso de vista, porque essa, na minha opinião, é, por assim dizer, a trave mestra do desenho de política económica que nós temos que alterar se quisermos dar outra esperança ao projeto europeu que, como nós sabemos, foi fundado numa base política de paz, de prosperidade para os seus habitantes, para os povos da Europa, e hoje isso está a correr um sério risco de ser posto em causa por este tipo de declarações. A verdade é que ontem o Eurogrupo terminou sem acordo, mesmo sem um comunicado final. Começam mal as negociações no Eurogrupo. Eu não diria que começam mal. Era de todo esperado este resultado. É o primeiro round de negociações. Não se pode dizer que esta questão da Grécia seja simples. Ela é, na minha opinião, o surgimento político do problema económico que referi atrás. A Grécia é dos países dentro da área do euro que mais sofreu com este regime de câmbios fixos e com a resposta que a União Europeia e que a área do euro deu à crise depois de 2009. Ou seja, o remédio foi a austeridade como nós conhecemos. Ora, a austeridade é tempo de reconhecer que a austeridade aplicada aos países de periferia e ao conjunto da área do euro é uma política económica que é contrária ao que deveria ser para responder a uma crise, a um choque recessivo que veio de fora. Foi a crise financeira internacional. Já houve tempo para as instituições europeias e já houve tempo para os líderes europeus refletirem sobre as suas posições em relação à austeridade. Uns mudaram-nas, outros flexibilizaram-nas um bocadinho, outros nem tanto. Continuamos a assistir a posições muito extremadas em relação à Grécia no que respeita à austeridade. E ainda tivemos o primeiro-ministro finlandês a dizer que a Grécia ou cumpre ou então vai enfrentar uma saída suja. Foram palavras dele. Ou seja, isto significa que os países nórdicos, alguns deles, continuam a extremar ainda mais as posições e a acreditar que a Grécia ou continua a cumprir com este programa, com outro nome mais estendido, o que quiser, mas senão vai ter aqui graves consequências. Pois, isto deriva efetivamente da incompreensão destes princípios de macroeconomia. É evidente que não podemos obrigar a que os políticos entendam, principalmente quando passam mensagens políticas contrárias a esse entendimento, porque numa união monetária, como foi construída a área do euro, que naturalmente necessita, na minha opinião, a união monetária não vai continuar como está durante muito mais tempo, sem que haja progressos na integração política. Caso contrário, a união monetária não irá perdurar a estas posições de política, não é? Portanto, a falta de entendimento do que se passa na economia leva a este tipo de posições. Ora, mas o que é que espera que aconteça, por exemplo, agora na segunda-feira, à saída desta continuação do Eurogrupo? Bom, eu não esperaria resultados ainda muito concretos da próxima reunião do Eurogrupo. Como disse, esta é uma negociação política, mas ela está colocada onde deve. Os gregos souberam, e muito bem, colocá-la na instância política, porque é aí, efetivamente, que devem ser tomadas as decisões importantes para a Europa. Não pode ser, as decisões importantes não podem ser tomadas por técnicos que se limitam a verificar se os países estão a executar as políticas de austeridade que lhes são recomendadas como remédio para saírem da crise. Ora, se essas políticas de austeridade foram reconhecidamente erradas,
não adianta nós persistirmos, é um erro de política nós persistirmos nelas. Portanto, neste momento há duas propostas. A proposta grega, que quer discutir politicamente o problema e com os responsáveis políticos, quer confrontá-los. E há a posição da Europa ortodoxa, dos países do Norte e da Alemanha, naturalmente, a dizer à Grécia que não há alternativa. Portanto, a Grécia, para continuar a ter o financiamento, tem de seguir as políticas da austeridade recomendadas até agora. Da sua experiência, fala-nos um bocadinho daquilo que pode ser agora o backstage do Eurogrupo. O que é que está a acontecer? O que é que pode mudar de hoje para segunda-feira? É sabido que numa negociação as partes tentam sempre levar a sua avante até ao fim, esperando que alguém recue, mas também sabemos que a Europa é perita, diz-nos a história, em fazer acordos de última hora. Será que vai ser possível alcançar esse acordo na segunda-feira ou não? Eu penso que é demasiado cedo. Eu penso que isto é uma questão também de credibilidade, diria, não é? Porque é difícil. Há dois resultados, para mim, que são evidentes. Ou a saída da Grécia do euro, que é um resultado, do ponto de vista político, muito negativo para a construção europeia e para a paz na Europa, e esses são os valores que eu prezo muito. E há outra solução, que é o que diz, que é, apesar de tudo, os líderes mais ortodoxos acabarem por chegar a um acordo mesmo em cima da linha. E se não houver esse acordo, acha que o BCE pode endurecer aqui a posição e limitar ainda mais o acesso dos bancos gregos a financiamento? Não, esqueçamos a parte técnica e o BCE. Tudo vai ser decidido no tabuleiro político. Neste momento já não há recuo. A situação da Grécia é clara, quer dizer, é a primeira vez que um dos Estados-membros da área do euro tem um governo legitimamente eleito com uma posição desta natureza. Isto faz a diferença. E mais, a opinião pública grega, de acordo com as sondagens que foram feitas, está a dar um apoio muito grande ao governo que foi eleito. E, portanto, o governo grego sente-se politicamente apoiado pelos seus eleitores. Mas isso tudo falhar, o que é Alexis Tsipras vai dizer dentro de casa? Porque também já temos assistido a uma mudança de discurso. Sim, se falhar, o governo grego tem um discurso fora de casa, tem um discurso dentro de casa. Temos já algumas posições que o governo grego estaria disposto a recuar, por exemplo, a privatização do Porto de Pireu, mas depois já temos o Ministro da Defesa a dizer que aí não vai mexer nada nesse assunto. Ou seja, podemos já começar aqui a assistir a algumas lutas internas dentro do próprio governo. Não, vamos lá ver. O problema, como disse, é de natureza eminentemente política e, portanto, não vale a pena nós pensarmos que isso se vai decidir apenas em torno de uma questão, de um dos items, por assim dizer, do memorando de entendimento, como seja a privatização do Porto de Pireu. Esse é um exemplo de como o governo, dentro de casa, pode começar a ter alguns problemas, tendo em conta que Alexis Tsipras tem que fazer algumas cedências perante a Europa. Com certeza, numa negociação há cedências de parte a parte, mas o que nós devemos ter presente é o objetivo. E qual é o objetivo? O objetivo é reforçar a Europa. O objetivo é reverter a situação de estagnação da economia europeia. Saiu ontem mais um número, agora para a economia portuguesa, da inflação. E o que é que esse número de janeiro diz? Diz que nós continuamos em deflação. Portanto, os indicadores económicos acumulam-se, mostrando que a política europeia não serve ao desenvolvimento da Europa. E, portanto, os gregos têm a razão quando dizem que o que está em causa não é só a Grécia, é a própria economia europeia como um todo, é a política que tem sido seguida. E é uma oportunidade muito grande que nós temos agora de discutir. E eu acho que em 2012... Vê alguma abertura para essa discussão sobre a sustentabilidade da dívida europeia? A situação é diferente daquela que era em 2013, quando eu comecei este programa.
Nessa altura, quando eu dizia que o investimento público era defensável e que devia ser de iniciativa europeia, portanto, com fundos europeus, pois ninguém aceitava isso. O que os comentadores e os opinion makers da nossa praça diziam é que era pôr dinheiro em cima dos problemas e, portanto, que isso não resolve nada. Esta mentalidade eu classifiquei como uma mentalidade microeconómica na abordagem da macroeconomia. Isto é um erro crasso, não é? Nós precisamos de mais macroeconomia na análise que é feita ao nível dos mídia. E, portanto, nós temos que compreender como é que funciona esta união monetária. Se nós não compreendermos isso ao nível técnico... O que é que pode acontecer? O que pode acontecer é que a Europa vai ficando para trás. O que vai acontecer vai ficando para trás em termos de competitividade no globo. Em termos de blocos, a economia americana está a avançar, a economia dos países emergentes também, e o que vai acontecer é que os excedentes da Alemanha, os excedentes comerciais, que deviam ser aplicados na Europa, começam a ser reciclados lá fora. Ou seja, a Alemanha está a criar desemprego em Portugal com esta política, a Alemanha e naturalmente as instituições europeias, e está a criar emprego fora da União Europeia. Portanto, está a dizer é que a Alemanha ganhou com a crise e não perdeu com a crise? Com certeza a Alemanha ganhou com a crise porque a Alemanha é dos países que beneficiam de ter esta taxa de câmbio fixo, como nós sabemos. Porque se não existisse o euro, o que é que teria já acontecido? O escudo português tinha-se desvalorizado. Os alemães não conseguiam vender tantos BMWs em Portugal. Os alemães não conseguiam exportar tantas máquinas para Portugal, como para Portugal, quem diz Portugal diz Espanha, diz Itália, diz a própria Grécia. E, portanto, os alemães tinham que revalorizar a sua moeda. E com isso perdiam alguma competitividade. E com isso havia um ajustamento macroeconómico e havia menos desemprego em Portugal e um pouco mais de desemprego, porventura, na Alemanha. Portanto, há um desequilíbrio enorme do ponto de vista económico e social entre a Alemanha e Portugal. Repare, do ponto de vista político é fácil iludir as opiniões públicas. É fácil usar uma moralidade perversa, que é de aplicar às nações princípios morais que são aplicáveis aos indivíduos quando eles se portam mal. As nações, quando são castigadas, são as camadas mais frágeis da sociedade que sofrem esse castigo. Não são os atores, não são os atores da política económica que levaram a certas situações difíceis do ponto de vista financeiro, que sofrem. São a outra parte das nações, a parte mais fraca. E, portanto, isso não é justo. Não sei se a Tânia entende o que eu lhe estou a pretender dizer. Isto é, em Portugal, os que são castigados são os desempregados. Não são os financeiros, os especuladores que mais ganharam com operações em plena crise ou antes do período que levou à eclosão da crise financeira. Isto é interessante. É interessante de olhar, é uma questão interessante e perguntar-lhe, sendo a austeridade um ponto de ordem aqui em Portugal, perguntar-lhe ou não se assinaria esta carta de 31 personalidades que enviaram a Pedro Passos Coelho para rever a sua posição em relação à Grécia. Eu suspeito que as personalidades que subscreveram esta carta fazem parte, provavelmente, todas elas das personalidades que subscreveram o Manifesto dos 74. Suspeito isso. São cientistas, economistas, embaixadores, políticos de todas as áreas. Sim. Eu, antes de dizer que subscreveria ou não, teria que ler, coisa que não aconteceu. Eu não li a Mas, ao carta. menos, acredita que, efetivamente, o governo português deveria rever esta posição em relação à Grécia, dizendo esta carta que é do interesse de Portugal contribuir ativamente para uma solução multilateral para o problema das dívidas europeias? Com certeza. Portanto, este é um problema que já era levantado no Manifesto dos 74, portanto, que eu subscrevi, como sabe.
Portanto, eu subscrevo inteiramente, naturalmente, esse aspecto da Carta. Não sei se haverá outros elementos com os quais eu poderia ter algumas dúvidas, mas nesse não tenho dúvida absolutamente nenhuma. O que é que acredita? Pedro Passos Coelho vai virar a posição ou não? Não acredito. Flexibilizar, ao menos? Não acredito, porque a comunicação que é feita, a comunicação oficial, não é só uma questão de comunicação, mas assenta em pressupostos e análises que não são corretas relativamente à situação económica do país. Eu dou só um pequeno exemplo. O vice-primeiro-ministro, que faz parte do governo, como sabe, veio dizer aos portugueses que o ano de 2014 foi o melhor ano das exportações portuguesas. Eu não sei se é possível mostrar um pequeno gráfico que eu fiz a esse propósito, só para mostrar. Ainda temos tempo para mostrar esse gráfico. Se tiver, últimos 10 segundos. 10 segundos, então. É só para mostrar que a parte verde do gráfico é a performance, é o desempenho do governo do Dr. Paulo Portas. E como os senhores telespectadores podem ver, as exportações têm vindo a desacelerar desde que este governo tomou posse. Portanto, dizer que o ano de 2014 é o melhor ano das exportações significa tão só dizer, por exemplo, que uma criança que está a crescer, que cada ano que passa, ele está tem sempre uma altura superior ao ano anterior. Muito bem. É o que está a acontecer, só que o ritmo de crescimento das exportações desacelerou e, portanto, este tipo de discurso não tem em conta, de facto, as dificuldades da economia portuguesa em exportar. Aqui fica. Muito obrigada por todos os esclarecimentos e por esta reflexão. Emanuel, até à próxima semana. Até à próxima semana.